Olá, povo heróico, Deus abençoe você, Deus abençoe os nossos irmãos brasileiros espalhados aí por todo esse mundo. A pergunta é: estão os evangélicos a idolatrar Bolsonaro? Essa é uma pergunta interessante para a gente analisar aqui agora nesse vídeo. E vou mostrar também a diferença espiritual que cerca tanto Bolsonaro quanto aquele lá, o Mula, de 9 dedos, né? Para você compreender o espírito da coisa. Fica aí. Olá, eu sou a Rubia Betânia e esse aqui é um canal evangélico. Tem quadros de dinâmicas com mensagens bíblicas, tem mensagens bíblicas, tem louvor, mas eu criei também esse espaço aqui intitulado Povo Heróico, né? Porque eu sou evangélica e sou uma evangélica consciente de que se não falarmos hoje sobre política, seremos proibidos de falar sobre Jesus amanhã. Leio muita coisa, inclusive muitos comentários que dizem que nós evangélicos idolatramos o presidente. Então vamos analisar isso então. É fato de que o Brasil é um país cristão. Mais de 86% da população declararam que creem na existência de Deus. Em 2020, o Instituto de Pesquisa Datafolha publicou que os evangélicos na população brasileira já são 65,4 milhões de pessoas. Anotou isso? Somos mais de 65 milhões de pessoas no meio da população brasileira. Ou seja, já estamos no nível de decidir uma eleição. Geralmente, os que dizem que nós evangélicos idolatramos Bolsonaro são os chamados isentões, que são aqueles que vivem ali em cima do muro, ou são os canhotinhas, aqueles que não apoiam o presidente e fazem qualquer coisa para desestabilizar o seu governo e dizer que ele perde para qualquer um no segundo turno. Antigamente, os evangélicos eram muito desprezados. Éramos chamados de povinho ignorante, povinho sem cultura. Hoje, não é mais assim. No meio desses quase 66 milhões de evangélicos no Brasil, tem juízes, tem advogados, tem arquitetos, tem grandes agricultores, tem profissionais liberais, tem deputados, tem senadores. Os olhos dos incrédulos voltou-se para nós, porque evoluímos. A questão da idolatria não é encarada com bons olhos por nós evangélicos, porque a gente olha para alguns trechos bíblicos onde o próprio Deus condena ao ato. Sim, Deus condena a idolatria. Como, por exemplo, em Gálatas capítulo 5, a idolatria está incluída como uma das obras da carne. Em 1 Samuel capítulo 15, ela é comparada com o mal da arrogância. Em 1 Coríntios, Deus nos diz para fugirmos da idolatria. Nos 10 mandamentos descritos, Deus ensina seu povo a não idolatrar. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti nenhum ídolo ou imagem de escultura ou de fundição, nenhuma imagem de qualquer coisa, no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Eis um dos porquês que templos evangélicos não têm nenhuma escultura no formato humano ou no formato de animais ou de qualquer coisa. Então, o que acontece? Acontece é que os isentões e os canhotas não aprenderam ainda a diferenciar idolatria de apoio. Esses dois termos da língua portuguesa que qualquer estudante de ensino fundamental sabe qual é a diferença. Para alguns poucos evangélicos,
Política e religião não podem se misturar. Para alguns poucos evangélicos, é pecado falar de política ou optar por um candidato a qualquer cargo político. Por décadas e décadas, foi-nos ensinado isso nas igrejas, principalmente uma delas, principalmente a Assembleia de Deus. Hoje, a grande maioria, graças a Deus, já compreendeu que errávamos por falta de conhecimento. Preste muita atenção no que eu vou falar agora. Enquanto nos omitíamos, pessoas com tendências contrárias à palavra de Deus foram sendo eleitos, se infiltrando, ocupando cargos, os principais cargos no cenário político brasileiro, formulando e aprovando leis que desconstroem a família tradicional, idealizada por Deus. Formularam e aprovaram leis incentivando crianças nas escolas a perderem a inocência de forma prematura. Proibiram ensinos religiosos nas instituições de educação. Proibiram Bíblias nas repartições públicas. Deteram até pessoas que estavam pregando em praça pública. Fecharam igrejas em época de Covid, enquanto ônibus e feiras estavam abarrotados de gente. Em 2018, o presidenciável que os evangélicos mais se identificaram foi Bolsonaro. Tínhamos um outro presidenciável declaradamente evangélico, mas que não alcançou a aprovação da maioria dos evangélicos, partindo do ditado popular que fala: me diz com quem anda e te direi quem és. Foi que logo a grande maioria dos evangélicos, entendidos e esclarecidos na Bíblia, se identificaram com Jair Messias Bolsonaro e resolveram apoiá-lo não porque era o menos ruim, mas porque viram que ele, como presidente, um presidente, no caso, cristão, tendo a seu lado uma esposa evangélica, que a Bíblia chama de mulher virtuosa, que, com certeza, tem exercido uma forte influência espiritual sobre o seu marido, como nós, esposas, temos que exercer, o povo brasileiro verificou logo que não seria jamais barrado. Não teríamos as nossas igrejas fechadas. Não teríamos leis para nos subjugar. E isso realmente aconteceu e acontece até hoje, em 3 anos de mandato. Mas tivemos templos proibidos de abrir, como no estado de Pernambuco, por exemplo, cujo governador, Paulo Câmara, opositor do presidente, colocou. Temos também lá em São Paulo o governador Agripino, também determinou o fechamento de templos, tanto evangélicos quanto de templos católicos, mesmo com esses templos obedecendo às medidas sanitárias, que são colocar demarcações ali nos assentos com aquela distância, disponibilizar álcool gel para os fiéis, que todos usassem máscaras, um certo número de pessoas em cada reunião. Isso também aconteceu no seu estado? Deixa bem aqui nos comentários, comente abaixo. Apoio não é idolatria. Apoiar é um verbo transitivo cujo sinônimo é aprovar, aplaudir, defender alguém, uma ideia, uma atitude, um ideal. Idolatrar é prestar adoração ou culto a alguém ou a alguma coisa. Entre os evangélicos e os judeus, pelo menos, a idolatria é um dos maiores pecados. Não porque acham que seja, mas porque está o alerta na Bíblia Sagrada. Então, os evangélicos se identificaram com Bolsonaro por ser conservador, porque a Bíblia, ela é conservadora. Conservadora de quê? Por exemplo, da família tradicional, pai, mãe, filhos, dos valores cristãos que são pautados no respeito e no amor ao próximo, sem distinção de cor, de crenças religiosas,
sexualidade ou qualquer tipo de diferença. O que não quer dizer que, se a pessoa é toda errada e resolve se converter, que não vá haver uma mudança de vida. Todo evangélico sabe que quando aceitamos a Jesus, as palavras de Cristo descritas na Bíblia têm o poder de transformar o mais vil pecador numa nova pessoa. Agora eu quero mostrar para vocês esse vídeo aí. Teve vez quando você foi presidente desse país. Agô, caô, cabiecile. Ô bacharel do Ceará, eu lhe entrego Zé Pilintra das Almas, um grande mestre, curador. O ex-presidiário que continua condenado e que está em plena campanha eleitoral, mas não fala isso, lógico, né? Campanha eleitoral antecipada, esteve no evento recebendo proteção de entidades. No Brasil temos liberdade religiosa, como está na nossa Constituição Federal. Mas existem divergências doutrinárias entre as religiões. Quando você acredita em entidades, você frequenta essas reuniões. Li matérias de que esse senhor possivelmente escolha um pastor para ser seu vice e assim tentar voltar ao poder, na tentativa de cooptar evangélicos para que mudem de lado. Você entendeu, né? Agora eu vou mostrar para você esse outro vídeo. É muito bom estar entre aqueles que têm Deus no coração. Agradeço a Deus pela minha vida e pela missão de estar à frente no executivo pelos destinos desta nação. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto, sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho. Saiu uma matéria fake no site publico.pt, aqui de Portugal, na qual diz que, de acordo com sondagens, mostraram que o presidente já perde para Lula entre os brasileiros que seguem essa confissão de fé. E nós sabemos que isso não é verdade. Desde as eleições de 2018, os evangélicos no Brasil se movimentam em constante apoio ao presidente. Dia 7 de setembro está chegando. A convocação aos evangélicos tem sido intensa. E para finalizar, Provérbios 29, versículo 2. Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme.